Fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para o nosso corte aqui do jogo aberto que vai repercutir aí o último jogo do Flamengo contra o Botafogo. Foi 0 a 0, teremos a Renata falando sobre esse assunto juntamente com os comentaristas e teremos também notícias sobre Cristiano Ronaldo no Flamengo. Será que isso vai acontecer? A verdade, né? Tem informação de jornal europeu falando sobre Cristiano Ronaldo no futebol brasileiro e pode ser no Flamengo. Fica até o final para você saber tudo sobre esse assunto. Já se inscreve, ativa o sino, deixa o like. Créditos na descrição. Vamos agora acompanhar tudo do jogo aberto falando sobre o Flamengo. Vamos ver. Demais acompanhar Flamengo e Botafogo, mas foi estranho. O jogo não foi aquela pintura, muitos jogadores fora da partida, 0 a 0. Ficou aquele gostinho de um algo mais. Podendo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo começou o clássico tendo mais a bola, mas teve dificuldade para finalizar as jogadas. Os desfalques parecem ter pesado de lado a lado. A chance mais clara da etapa inicial nasceu dessa saída atrapalhada de Jair. Luiz Araújo parou em John. No lance seguinte, o Botafogo respondeu. Cuiabano de trivela levou perigo ao gol de Rossi. Bola na área, Vitinho ajeitou e Juan Cruz mandou por cima. Em outro cruzamento, dessa vez de Alex Telles, Igor Jesus errou o alvo. Primeiro tempo zerado. Logo no início da segunda etapa, o Fla assustou em cobrança de escanteio de Luiz Araújo, que terminou com o Everton Araújo finalizando fraco, nas mãos de John. Nesse outro lance, Luiz Araújo pegou com efeito e quase surpreendeu. A partir daí, o alvinegro cresceu na partida. Na melhor chance, Cuiabano rolou para trás e Marlon Freitas chutou para uma defesaça de Rossi. A melhor oportunidade é nossa e que podíamos ter feito golo aí, mas obviamente entendo que o empate é justo. No último ataque do jogo, Alexandro ainda finalizou de direita, para fora. Noite sem gols no Maracanã. Tivemos menos de 72 horas para descansar e óbvio que enquanto a perna está fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol está ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo, nem aqui, nem os do Palmeiras, nem os do Botafogo, nem... É simples assim. A gente sai com um empate um pouco amargo, mas sempre bom somar pontos no Brasileirão. E aqui no Maracanã não é fácil somar pontos e a gente fez um belo trabalho hoje. Empate frustrante, principalmente para o Flamengo, que viu a distância para o líder Palmeiras aumentar para 4 pontos. Não se preocupa com isso, acho que é um campeonato de pontos corridos, não é um mata-mata Palmeiras e Flamengo só. A gente tem que manter a regularidade de não... Quando não der para vencer, a gente não perder pontos em casa, principalmente contra adversários que vão brigar com a gente, como foi Inter, como foi Botafogo. Bom, o jogo realmente deixou a desejar. O que acontece, sim, com o Flamengo? É um time que se espera tanto. Ok, o Arrascaeta não estava lá preservado, o Gerson estava suspenso, não é a mesma coisa. Mas o elenco do Flamengo é muito bom até para enfrentar um clássico. Renata, diferentemente de outras, das maiorias das equipes, né, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo ele tem um elenco vasto, né? Não dá para você também ficar... Nós sabemos da qualidade tanto do Gerson quanto do Arrascaeta, mas o Flamengo poderia ter dado mais, né? O Flamengo poderia ter dado mais. Foi um jogo assim que não teve grandes emoções, mas o que deixou nítido é que o Flamengo ainda tem essa dependência, principalmente na qualidade e no brilhantismo do Arrascaeta. O Gerson, sem sombra de dúvida, faz muita falta, mas o Arrascaeta ainda continua sendo esse jogador diferencial, que se ele não está em campo, você não vê um brilhantismo dos outros jogadores, que até tem qualidade, e muita, por sinal, mas eles dependem muito dessa movimentação e desse último passe do Arrascaeta. Então, uma grande perca para o Flamengo quando joga sem esses dois jogadores. Verdade. Agora, Edu, pelo outro lado, o Botafogo também está sem o Savarino, que é o jogador referência, com a saída do Luiz Henrique do Almada, foi a reserva técnica. O Arthur também é um jogador que está num grande momento. Então, sem as principais estrelas, foi aquele jogo mais de marcação, de oportunidades. Brilhou o goleiro Rossi, brilhou o goleiro John. E o Renato montou um esquema realmente para jogar no erro, né, do Flamengo. A gente viu que o Botafogo no primeiro tempo mais se defendeu do que atacou. E quando no segundo tempo a equipe do Flamengo cansou um pouco,
aí sim o Botafogo cresceu, teve algumas chances sim de fazer gol, poderia ter saído vitorioso, né? Então eu acredito que o Botafogo, se acreditasse mais no potencial que essa equipe tem, poderia ter saído com um resultado melhor. E teve mais 0-0, só que em outro... Vamos em Flamengo e Botafogo. Alô, Vander! Que vozeirão, né? Vamos lá com as sonoras e a gente vai falar do clássico que ficou no 0-0. Eu não gosto de 0-0, professor. Daqui a pouco a gente fala, vamos lá. Temos bastantes desfalques que não servem como desculpa. Poderíamos ter feito um melhor jogo, mas também jogamos contra um grande adversário que também nos estudou bem, nos colocou em situações na qual nos causou dificuldades. Então, eu diria que foi um primeiro tempo equilibrado, onde a gente dominou, conseguimos chegar bastante na área do Botafogo, tivemos nossas chances, e o segundo tempo já, a partir do minuto 15 em diante, o jogo ficou... Eu perdi a mão do jogo, já ficou um pouco caótico, as posições não estavam sendo respeitadas e aí eu já era futebol, aquilo ali já não era o que eu gosto. Deixo parabéns aos jogadores pelo jogo que fizeram, porque não é um campo fácil nem um adversário fácil, jogaram como se joga um clássico, representaram dignamente o campeão da Série A do Brasil e acho que de facto a melhor oportunidade é nossa e que podíamos ter feito golo aí, mas obviamente entendo que o empate é justo. Professor Celso. Você falou que não gosta de 0-0, eu também não gosto de 0-0, mas há 0-0 e 0-0, né? Isso não foi propriamente aquele 0-0 do bem, com chance para todo lado, o tempo inteiro, mas houve uma coincidência ali. Por parte do Flamengo não é uma coincidência, né? Mas cada um dentro da sua proposta. Teve um Flamengo tentando sempre até o fim, um Botafogo muito inteligente, defensivamente seguro, capaz, e olha que não é fácil para um time tão desfalcado. Aliás, desfalcados os dois estavam. Eu acho que esses desfalques também contribuíram para o 0-0. Tivéssemos um Savarino de um lado, tivéssemos um Arrascaeta do outro, teríamos a possibilidade de um futebol um pouco mais próximo do seu gosto, Abel, daquele gosto mais faceirinho. Mas quem não gosta de gols? É quem toma. Boa, prof. Botafogo, por exemplo, ontem não ficou tão insatisfeito com 0-0. Mas quem assiste ao futebol não gosta de ver gols? Depende. Contra o meu time eu não gosto, não. Eu prefiro um 0-0 do que um 0-1. Boa, professor. Você quer 0-0, eu quero 1-1. Esse jogo não é 1-1. Se o meu time perder, tem zum. Mari Pereira, Flamengo e Botafogo. Sentiram falta dos desfalques? Era, com certeza. Assim, e era uma expectativa mesmo, né? De um jogo um pouco mais de oportunidades, de respostas lá e cá, independentemente do estilo de jogo de cada um. O Flamengo, que também empatou com o Vasco, vai encontrando dificuldades assim para criar soluções dentro dos clássicos. O Botafogo com a nova baixa do Arthur. Então, é um momento de precisar se reinventar. Já tinha encontrado uma boa alternativa com o Cuiabano na segunda linha pelo lado esquerdo. Mas o Flamengo, ele passa por esse momento das baixas e, por exemplo, você não tem o Pedro ainda não sei nem se no 100%, mas próximo ali que ele já te ofereça um pouco mais de dinamismo nas partidas ou da confiança de que você pode cruzar a bola na área, que ele vai estar lá para te ajudar, fazendo um pivô, marcando gols. Então, o Felipe Luiz, ele tá precisando lidar com isso. Cansaço de alguns jogadores. Quando você não tem a Arrascaeta, você também perde o De La Cruz, você precisa muito de um Gerson num dia também espetacular. Então, ele está encontrando dificuldades nesse setor. Eugênio Leal, o que você achou desse Flamengo e Botafogo? Acho que, para falar do jogo de ontem, tem que voltar alguns dias. Jogos muito desgastantes que ambos tiveram nas competições internacionais. Na Libertadores, no caso, né? E o Botafogo com um dia mais de descanso que o Flamengo. Sim. O Botafogo jogou quarto, o Flamengo jogou quinto. É que o Botafogo teve que lidar com um jogo que ele parecia ter encaminhado, daqui a pouco sofreu um empate e a coisa ficou um pouco complicada. Foi um jogo que teve mais drama. Claro que o jogo do Flamengo também foi tenso o tempo inteiro. E foi um dia depois, e isso conta. E tanto conta que o Flamengo, no segundo tempo, claro, teve os problemas, a saída do De La Cruz especialmente, porque
não tinha mais jogador para botar na função, então acabou com o Varela jogando meio por dentro ali, como uma espécie de volante. E ali é o momento que o Felipe Luiz diz que perdeu a mão. Que o jogo ficou meio caótico, porque o Flamengo tinha tanto desfalque que não conseguia colocar jogadores adequados para as funções, e aí o Botafogo cresceu no jogo. A segunda parte do segundo tempo é do Botafogo. É o Botafogo mais firme, mais presente no ataque, tanto que os melhores momentos mostram isso, né? É um início do Flamengo tendo aquela pressão que a gente sabe que ele faz nos 15, 20 primeiros minutos. Aí teve a primeira oportunidade boa de gol, que é um chute a partir da pressão exercida na saída de bola do Botafogo. A bola sobra e aí o Cebolinha emenda de primeira, é uma defesa quase que no reflexo do John, ele dá um tapa assim na bola e tira. Mas que o Botafogo também responde logo com o Cuiabano. Com o Cuiabano, mas assim, é que era um jogo que se desenrolava mais no campo de ataque do Flamengo. E aí o Botafogo deu uma estocada, o Cuiabano deu aquele chute de 3 dedos, até bonito, né? Mas não acertou o alvo. Só que no segundo tempo, o Flamengo vai perdendo força, tem que mexer, faz substituições e tal. E a partir do momento que o Flamengo se desmonta em campo, o Botafogo tem a chance de ganhar o jogo. O Botafogo teve chance de ganhar o jogo ontem. Em 2, 3 chegadas tem um chute ali do Marlon, que é uma outra bonita defesa também, do Rossi. Os goleiros acabaram se destacando com defesas difíceis. O Rossi também com o lançamento que ele faz no primeiro tempo para o Cebolinha, muito bonito. Mas é isso, acho que é um jogo que sofreu os impactos do desgaste. Porque uma coisa é você jogar no meio de semana, um jogo que você poupa titulares, ou que você ganha com alguma tranquilidade, como foi o Palmeiras, né? Ainda assim, o Palmeiras sofreu o desgaste porque teve que botar muita gente em reserva no jogo de ontem com o Bragantino. Mas Flamengo e Botafogo tiveram jogos muito decisivos, valiam ali vida deles nos grupos e desgastantes. E isso teve impactos, como, por exemplo, o Flamengo não colocar de início seus 2 jogadores, assim, que são os mais importantes do time, no meu modo de entender, o Gerson e o Arrascaeta. O Gerson é o cara que pensa o jogo do Flamengo, o Arrascaeta é o que decide. O Arrascaeta, não à toa, é o artilheiro do campeonato, porque ele é quem tem decidido para o Flamengo, quem tem feito os gols do Flamengo. É um time moldado para que ele pise na área em condição de finalizar, e sem ele fica meio que órfão. Dessa mais do jogada. Que na hora, Eugênio, Mário, professor, de o Flamengo buscar um substituto à altura para o Arrascaeta? Isso eu ouço há quantas temporadas? Isto é, onde acha? Então seremos repetitivos, vamos ser repetitivos, porque continua o problema aí, né? Fazia o bebê debate. Não tá na hora? Fica a dica para o nosso Ricardinho, do Data. Né? E tem aqui algumas opções. Eu vou ficar quieto, não vou falar um nome não que eu poderia sugerir, mas vou ficar quieto que eu acho melhor. Quem vai ficar quieto? Quem? Não. Joga no Penharol, aposto. Vou falar. Fala baixinho. Léo. Não. Léo do Penharol. Não. Esse não. É esse. Fala, professor. Não, aliás, que é um lugar que o Arrascaeta já disse que tem vontade de um dia de estar. O próprio Arrascaeta, que certamente acompanha o Penharol, ele podia dar essa dica. Olha, porque não. Qual é o nome dele, Léo? Ele acompanha, inclusive, aqui no Disney Plus, que tem os jogos. Mas não é trocar, não. Aliás, ontem ontem o Liverpool foi campeão do Apertura Uruguaio. Parabéns ao Liverpool, que tem tido um trabalho ali de crescimento, de ganhar títulos nos últimos anos. Então, parabéns ao Liverpool. O Nacional ficou com o 2º lugar. O Penharol tinha começado mal, reagiu, ganhou 5 jogos seguidos na reta final, não deu tempo. Mas já tinha ficado para trás. Assim, o Léo Fernandes é um jogador que tecnicamente tem muita qualidade. O sem a bola dele é mais difícil. Mas, assim, o sem a bola do Arrascaeta não é grande coisa. Então, tecnicamente, as características são diferentes. O Léo é um cara mais de chute, de média distância, mas também é muito bom no passe, não é tanto de infiltrar na área. Poderia ser uma alternativa, porque o Arrascaeta vive uma grande fase, tem um semestre maravilhoso, mas a gente já falou aqui que normalmente ele cai de produção. O Flamengo faz bem de dar um descanso para ele. Claro, é necessário. Mas mais que sinta falta, porque senão mais para frente aí o cara estoura, fica fora um tempão. Acho que o problema ontem foi não ter os dois, né? Que aí você fica muito órfão de criatividade. E eu acho que é um dilema aí que o Flamengo vai enfrentar também para as próximas partidas. Porque tem o Botafogo da Paraíba, deve passar pela Copa do Brasil, nem estou contando os compromissos. Mas estou falando do confronto com o Palmeiras, que é importante em termos de brasileiro, não pode deixar o Palmeiras disparar. E tem, em seguida, o jogo com o Táchira, que tem um componente, o adversário é bastante acessível, mas precisa ganhar.
Então, o que o Flamengo vai fazer para os próximos jogos? Vai continuar poupando os dois? Contra o Botafogo é time totalmente reserva. Botafogo da Paraíba, Não, totalmente reserva. aí não faz sentido que não seja. Até no banco é reserva do reserva. Mas para os próximos compromissos a valer, Palmeiras e Tátira tem que decidir. Vai dosar? Vai colocar um em um jogo e outro no outro? Eu faria isso. Descansa nos jogos anteriores e Descansar no meio de semana agora e depois vai pro jogo. Quanto que foi agora? Me deu... 1-0, Não, contra o Botafogo. 1-0, Madrinho. Gol do Joshua. Mas vai jogar. O gol do garoto, né? É verdade. Mas a superioridade é enorme, dá para... O Felipe Luiz conhece muito bem os jogadores da base, né? Assim, ele tem esse conhecimento para mesclar justamente o time, para botar um time reserva, para dar oportunidades, sem perder muito do que ele entende de jogo, sem negociar com a classificação. Acho que o Flamengo pagando muito preço agora por ter vacilado em casa na Libertadores, mas ainda assim o elenco continua muito forte, né? Com um trabalho muito, muito bem definido do Felipe Luiz. É que está num momento em que o Palmeiras encaixou muito bem na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Então, a possibilidade do Palmeiras ter um time mais inteiro diante do Flamengo, nesse clássico nacional, pensando em liderança, é muito maior. Porque ele já está encaminhado em Libertadores, né? Ele já tem uma vida mais tranquila para poder mudar suas peças sem perder a força coletiva do que o Abel tem em mãos. Vamos falar do Palmeiras, Bragantino e Palmeiras. Vamos ouvir personagens de mais uma virada do Verdão, líder do Brasil. Então, galera, vamos falar aqui agora sobre esse tema aqui, né? Cristiano Ronaldo, será que ele vai vir para o Flamengo? Tem essa possibilidade? Bom, segundo o site GE aqui, Cristiano Ronaldo tem sim proposta de clube brasileiro e pode não renovar com o Al Nassr, que atualmente é o seu clube, né? O GE diz assim, segundo Marca, da Espanha, o astro português teria oferta tentadora para disputar a Copa do Mundo de Clubes com a equipe do Brasil. Uma temporada de fracasso do Al Nassr e uma proposta tentadora de um clube brasileiro podem fazer ele mudar, né, de rota novamente aos 40 anos, é o que afirma o jornal Marca, que é um jornal espanhol, em reportagem neste domingo. O diário aponta que o CR7 tem uma oferta de uma equipe do Brasil para disputar o Mundial de Clubes, né? O Mundial de Clubes com algum time. E aí, né, só temos 4 times que estão, brasileiros que estão no Super Mundial, né? Que é o Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. O Botafogo, ontem tivemos a entrevista do Renato Paiva, né, que descartou totalmente isso. Palmeiras também, a própria Leila falou sobre isso também, né? Disse que seria loucura imaginar isso, né? Que o Palmeiras iria contratar o Cristiano Ronaldo. Só sobrou Flamengo e Fluminense, né? Qual desses 2 times que poderiam ter essa possibilidade? E aqui vem informando mais um pouco sobre essa questão, né? Fala um pouco da temporada do Cristiano Ronaldo, que ele vinha conversando com o Al Nassr e tal, para poder renovar seu contrato. Mas o clube acabou fracassando nos objetivos que tinha. E aí acabou não conseguindo troféus do Campeonato Saudita, né, da Champions League da Ásia. E aí a equipe nem mesmo se classificou para o torneio, né, continental de 2025-26. Isso colocaria o futuro do atacante do clube em risco. E aí, em meio a esse cenário, Cristiano Ronaldo teria recebido uma proposta do futebol brasileiro, considerada fora do mercado pela importância, segundo Marca. O diário indica que o entorno do jogador recebeu uma oferta tentadora que abriria ao craque a possibilidade de disputar o Mundial de Clubes, o Super Mundial de Clubes, torneio para o qual Messi, né, por exemplo, está classificado. O que a princípio parecia um movimento de mercado sem maior importância está virando algo que pode se transformar em uma oferta fora do mercado e com importantes contribuições de investidores externos, diz reportagem. Então, galera, o que acontece? As informações publicadas por esse site causou bastante alvoroço, né? O que é algo natural, porque o Cristiano Ronaldo move o mundo e muitos brasileiros são fãs dele, né? E os fãs se empolgaram, né, com essa possibilidade de ter, quem sabe, Cristiano Ronaldo em um Flamengo, né, em um Fluminense, Palmeiras, Botafogo, enfim.
E aí eles resgataram entrevistas antigas, né, de dirigentes do próprio português. E aí, recentemente, né, o CEO do Al Nassr apontou que o Crystal Palace e o Botafogo, clubes que fazem parte, né, do Eagle Football, de John Textor, entraram em contato para fazer investimentos, né, e estabelecer acordos de cooperação. Há poucas semanas, rumores ligaram o nome de Cristiano Ronaldo ao Palmeiras, causando uma reação da presidente Leila. E aqui tem a fala dela, né, que ela disse que é algo ilusório e tal, que inventam muitas coisas, enfim. Ela descartou completamente essa possibilidade. Então, né, entra a questão aqui, né, de que Cristiano Ronaldo sempre destacou que é admirador do futebol brasileiro e tem um bom histórico de relação com atletas nascidos no Brasil, né. Sua irmã Kátia Aveiro também é casada com um brasileiro e vive na cidade de Gramado, do Rio Grande do Sul, onde chegou a abrir até um restaurante com a sua mãe, né, Dolores. E nesse ano, o CR7 procurou a administração do Maracanã para deixar seus pés marcados na calçada da fama do lendário estádio, onde nunca atuou, né? Ele disputou ali 3 partidas da Copa do Mundo de 2014 em território brasileiro, e além de um amistoso, né, contra a seleção em 2008. Então, o que acontece, galera? Como eu disse, né, tanto o Botafogo como o Palmeiras descartaram essa possibilidade. Então dá a entender que nenhum desses dois fez proposta. Pode ser que ou o Fluminense fez ou o Flamengo fez. Não tem nada exatamente exposto aí, né? Pelo menos ainda não. E pode mexer sim com a cabeça do Cristiano Ronaldo. Eu acho muito pouco provável do Flamengo ter feito essa proposta, né? Pensando aí os valores que movem ele. Não pelo jogador, né? Que ele é incrível. Se ele viesse para o Flamengo, cara, o que seria de mídia que traria, o que seria de gols que ele ia fazer, cara, ia ser um negócio impressionante. Eu acho que tecnicamente ia ser algo assim muito bom e midiaticamente também seria perfeito. Mas a questão é que ele é um cara caro, né? Atualmente ele é o atleta que mais ganha em todo mundo. Ele é o atleta que mais ganha dinheiro em todo o enredo de todo mundo. Se você pegar aí vários esportes, quem mais ganha dinheiro no mundo com a profissão de atleta é Cristiano Ronaldo. Supera nomes de basquete, de golfe, enfim. Ele ganha um valor assim exorbitante. Quase 300 milhões de dólares é o que ele ganha atualmente no Al Nassr. O Flamengo não chegaria nem perto disso, porque esse valor aí é o que o Flamengo ganha no ano. O Flamengo ganha 1 bilhão, passa de 1 bilhão, né, por ano, que é o valor que ele recebe aí anualmente de reais, claro, né? É o que ele recebe. Então, para o Flamengo pagar o que ele recebe hoje seria praticamente impossível. Então, eu acho que seria pouco provável, mas eu não descarto, porque a gente nunca sabe, né? Se ele reduzir bastante o salário dele para poder jogar o Super Mundial, pode ser uma coisa que a gente se surpreenda. Mas conhecendo o Flamengo, conhecendo, né, os dirigentes, sabendo de tudo isso, eu acho que o Flamengo dificilmente vai fazer uma proposta ou vai querer passar daquilo que tem, né, para poder trazer um jogador como ele. Mas a gente nunca sabe, né? Se for de acontecer, eu aprovaria, né? Se tivesse dentro do orçamento do Flamengo, eu aprovaria muito. Agora, se fosse uma coisa para passar, eu já acho que não. Mas a notícia é essa, né? Acho que tem time aí que fez proposta e um desses pode ser o Flamengo, né? A gente não sabe. Se você curtiu, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o like. Tamo junto.